Pai, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigada, Senhor, por cada família que está aqui hoje à noite. Obrigada que cada um fique com o coração aberto, Pai. Os ouvidos inclinados, abertos para escutar a Tua palavra. Eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Tadeu e Rita, né? Porque eu sou fruto do Encontro de Casais, né? Minha família foi resgatada através do Encontro de Casais. Meu marido foi salvo, né? Minha família foi resgatada, né? Através do Encontro de Casais. Então eu louvo a Deus e para mim é um privilégio, né? De falar sobre família, Encontro de Casais e missões. Amém? E aí eu trabalhei 2 anos em Encontro de Casais, mas como viúva, né? Hoje eu sou viúva há mais de 20 anos. E quando meu marido partiu, meu filho mais novo tinha 6 anos e a mais velha tinha 15 anos. Então, falar de família para mim é muito fácil. Porque quando a nossa família está fortalecida, quando ela está alicerçada na palavra, é fácil, amados. Às vezes eu vejo pessoas falando, como é difícil criar um adolescente, filhos, minha criança. Não passei por nenhuma fase dessa, graças a Deus. Foi tudo bênção na minha vida, mesmo que ele não tinha o pai ali presente, mas ele tinha um pai todo-poderoso que supria todas as nossas necessidades. Amém? Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, por favor, em Gênesis 12:1, quase que já daí eu pregava. Que vai ser a base do que está no meu coração. Gênesis 12:1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Ser tu uma bênção. Eu amo quando diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, né? Vá para uma terra que eu te mostrarei. E diz assim: ser tu uma bênção. Quando Deus falou com Abraão, está certo que ele falou com Abraão como indivíduo, mas ele chamou a família de Abraão. Amém? E ele diz, completa aqui, ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, amados, graças a Deus por isso, porque o Senhor diz assim: ei, ser você uma bênção. Como é que eu vou ser bênção lá nas nações, pregando a palavra, se aqui na minha casa eu não sou uma bênção? Se com os meus filhos eu não sou bênção? Então eu vou contar um pouquinho da história de como começou ensinar, praticar, ser a ministra da minha casa. Amém? Porque em primeiro lugar, eu tinha que dar testemunho a meus filhos. Eu tinha que ser bênção na minha casa. Amém? A minha família tinha que abençoar outras famílias. Eu sou abençoada porque Deus me abençoou. E através da minha família, outras famílias iam ser abençoadas. Amém? E aí, eu criei os meus filhos. E foi 2 motivos assim, muito grandes na minha vida, que é marcante. Foi quando eu recebi Jesus, né? Que Jesus entrou na minha vida, mudou verdadeiramente a minha história. E o segundo motivo foi quando eu recebi e conheci essa palavra revelada. Amados, quando eu fiquei viúva, com 4 meses que meu marido morreu, eu vim para um evento aqui que era Brad Fluke. É a primeira vez que Brad Fluke veio aqui para a igreja. E nesse evento eu nunca tinha visto o poder de Deus daquela forma. E na quinta-feira o bispo Guto deu a oportunidade para as pessoas virem dar testemunho. E cada uma falava: tinha ouro na minha mão, tinha dente de ouro, tinha cada um falando uma coisa. E eu vim aqui na frente, eu disse assim: olha, a minha vida foi transformada nesse evento. E olha, na época o bispo era pastor, e eu disse: olha, pastor, eu quero servir nessa igreja. O que o senhor mandar eu fazer, eu estou fazendo. Eu era doida, né? Chegar perto do bispo assim. Mas se você me perguntar assim: Célia, hoje? Continuo do mesmo jeito. Amém? Eu continuo doida por essa palavra. Essa palavra mudou a minha vida. Amados, sabemos que somos justiça de Deus.
Sabemos o que é salvação. Enfermidade não pode nos tocar. Amados, nós temos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Nós podemos tudo tudo que a palavra fala. Essa palavra é poderosa para mudar a minha história, a vida dos meus filhos, da minha família. Essa palavra é poderosa, amados. Então, eu não posso deixar de falar dessa palavra. Eu não posso deixar de pregar. Eu não posso deixar de viver essa palavra. E aí eu tinha a oportunidade de ensinar os meus filhos, criando na palavra. E a forma que Deus foi me dando, era dizendo assim: ei, Célia, vai investindo nos meninos. E a primeira coisa que eu me envolvi na igreja, né, nos bastidores, foi com o evangelismo dos hospitais. Na época era o irmão Sérgio Santos, e todo sábado estávamos nos hospitais, ministrando a palavra, orando pelos enfermos. E a gente levava uma fita cassete na época, com a palavra de ministração, porque aquele enfermo que a gente via nesse sábado, no outro sábado já era outra pessoa. E eles iam tendo a oportunidade de ter uma palavra boa para continuar firme na fé. E Deus foi me dando estratégia. Chegou uma turma de americanos aqui na época, que eles começaram a ensinar peça pantomima. E aí toda a minha família estava envolvida. Vamos lá, aprender peça. Tem que estar todo mundo envolvido. E a gente começou a evangelizar nas praças, evangelizar nas cidades. E o grupo era muito grande. E depois foi resumindo, e ficou bem pouquinha pessoa fazendo peça. E hoje, né, naquela época, nós não tínhamos a estrutura que temos hoje, com o pastor Raul, aquela estrutura que vai bem grande para a cidade. Não era daquele jeito, não. Pastor João, graças a Deus, tinha um caminhão. Ele adaptou o caminhão como um trio elétrico, né? E a gente chamava a Marinete de Pastor João. Ele não gostava muito, não. E a gente pegava, parecia mais um pau de arara, né? A gente pegava as cadeiras, colocava lá dentro, e os meus filhos estavam todo mundo lá. E cada um fazia parte da peça. Um era o sapo, outro era a florzinha, outro era o passarinho e outro era a Eva. E nós estávamos envolvidos com família, amados. Estava a minha família envolvida fazendo a obra do Senhor. Nós estávamos juntos para ganhar vidas. Nós estávamos juntos com um propósito, porque sabia que essa palavra mudou a nossa história. Sabia que essa palavra mudou a nossa casa. E eu tinha que estar com meus filhos, eu não podia deixar eles em casa. Eles tinham que estar ali. Para eles, amados, era tão divertimento. Vamos andar no caminhão, que benção, ei, cadeira, ei, dava chave. Enquanto tinha gente que dizia: meu Deus, andar no caminhão do pastor João. Mas para a gente era bom, amados. Era todo sábado estávamos lá. Todo sábado à tarde, aquele grupo estava em cada bairro, ministrando. A gente estava propagando a palavra. Muitas pessoas não ouviam, mas estávamos lá. A minha família estava lá. Estávamos fazendo algo. Eu escutei uma história na escola de missões. Que o ministro dizia assim: tinha 2 lenhadores. E eles precisavam cortar 2 árvores grossas. E um deles só fazia afiar o machado. E o outro começou a quebrar lá, torar lá a árvore, pá, e o outro só afiando. E ele: vai ficar aí, só afiando, e ele calado. E o outro ficou, já estava cansado, o machado foi quebrando os dentes, foi se acabando todinho. Aí aquele que afiou, com bem muito tempo, só deu 3 cacetadas assim, a árvore caiu. Então, amados, eu estava afiando meu machado sem nem... Eu estava preparando os meus filhos para a obra do Senhor. Eu estava feliz, eu estava bem demais. Eu estava envolvida aqui na igreja, eu estava envolvida nos departamentos. A gente pastor João fazia feijoada, e a gente estávamos envolvidos aqui. Tinha acampamentos, amados, na época, que era lá na universidade, e era pela manhã, à tarde e à noite. E eu estava lá com os meninos. Pegava um ônibus, passava o dia todo lá, levava sacola de roupa, tomava banho lá. Mas, amados, eles estavam envolvidos. Eles amavam estar ali. Não era peso, não. Às vezes eu vejo os pais dizendo: não vou levar meus filhos, porque eles ficam cansados. Mas eles não ficam cansados de jogar bola em casa, não. Não fica cansado de fazer nada. Mas para vir para a igreja fica cansado. E a gente estava aqui envolvido. E eles foram crescendo com esse pensamento de servir ao Senhor. Eles sabiam
nós fazíamos em casa culto na nossa casa. Uma vez por semana, eu estava em casa. E eu dizia assim, hoje quem vai fazer a escala. Olha a ministra aí, preparava a escala. Hoje vai ser você, tal dia, cada um ministrava um dia. E eles se arrumavam. A gente ia para o culto na nossa sala e eles estavam bem arrumados. Eu me alimentava com a palavra deles. Eles tinham palavra boa, amados. Eles começavam a ministrar e eu ficava dizendo, meu Deus, isso é uma mestre. Meu Deus, eu tenho uma filha mestre. E cada um tinha um dom. Tinha amigo nosso que dizia assim, Célia, quando não, Deus não chama, Célia já chama, já bota um chamado nos meninos. Era quase isso. E sempre nós estávamos envolvidos. Os meninos trabalhavam no departamento infantil, nos adolescentes, Tessia trabalhava aqui na igreja. Mas estávamos afiando o nosso machado. Até que um dia, amados, Deus falou comigo, fomos fazer um evangelismo. E nesse evangelismo nós fomos para a cidade de Monteiro. Estávamos envolvidos no grupo do coral. E o coral era evangelismo também, porque o coral ia para cada cidade no final do ano e a gente fazia evangelismo. E quem estava lá? Eu com os meninos. Só não era o pequeno que não tinha voz, mas as meninas todas já eram coral. Estávamos viajando. E fomos para a cidade de Monteiro. E chegando lá, eu fiquei apaixonada por aquela cidade. Foi algo diferente. E quando eu cheguei em casa, eu estava no outro dia arrumando a minha casa, e Deus começou a me mostrar, e mulheres naquele lugar, e famílias naquele lugar. Eu disse, é mesmo, Senhor, é tão bom trabalhar com mulheres, já pensou? E pastor Francimar tinha começado um grupo pequeno lá na cidade, e eu comecei, mas é mesmo, e Deus disse assim, o que te prende aqui? Eu fiz nada, eu posso alugar minha casa aqui, alugo uma lá, eu posso pegar meu emprego e se transferir. Eu já me arrumei toda aqui, já foi pensando e já foi maquinando tudo. Até que depois os meninos chegaram em casa e eu conversei com eles. E eu comecei a conversar com eles e falando assim, filho, se Deus mandasse a gente ir para Monteiro, vocês iriam? Ah, claro, mas se Deus mandar, está feito. E aí nós fomos, vim falar com o pastor João, com o Guto, e eu disse, Guto, Deus falou comigo para ir para Monteiro. O que tu acha? Aí Guto disse, Célia, o diabo é que não ia te mandar para lá. Porque você aqui, com sua família, vocês estão bem, ir para uma cidade do interior que não tem nada, então o diabo não ia te mandar. Então isso durou 3 meses. 3 meses, eu já estava morando lá em Monteiro. E chegando em Monteiro, amado, para os meus filhos foi fácil. Sabe por quê? Porque aqui na nossa casa, nós já tínhamos o costume de orar em casa. Nós já tínhamos o costume de fazer o nosso culto em família. Eles já faziam evangelismo, eles eram envolvidos na obra. Então, chegando em Monteiro, a minha família ia ser bênção. Amém? Eles cantaram assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Josué disse assim, ei Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué poderia dizer, eu Senhor servirei a ti. Mas ele botou todos da casa dele. E eu peguei bem essa palavra, porque tudo tinha que servir. Amém? Todos tinham que estar envolvidos, todos tinham que estar trabalhando. Todos tinham que ser bênção, amados. A minha família, os meus vizinhos, tinham que ver que meus filhos eram bênção. Se você chegar na rua que eu morei e for perguntar assim, quem é Célia aqui, quem é os meninos, eles vão falar, morou uma crente que deu testemunho, que tinha filhos. Todos eles vão falar a mesma coisa. Porque a minha família, em primeiro lugar, eu tenho que dar conta ao Senhor. Amém? Quando eu chegar diante de Deus, eu vou dizer assim, Senhor, os talentos que Tu me desse, eu cuidei muito bem. Senhor, aqui, ó, esse talento aqui, ele está fazendo isso. Deu 100 por 1, cada um está aí. Eu sempre dizia assim, olha, um vai para o norte, outro vai para o sul, outro vai para o leste, oeste, e nós vamos nos encontrar nos aeroportos da vida. E dizia assim, que mãe é essa? Né? Que tipo de mãe é essa? Mas, amados, quando eu nasci de novo, a primeira coisa que eu fiz foi dizer assim ao Senhor, Pai, eu não tenho nada. Pai, tudo que eu tenho de mais precioso é os meus filhos. Tudo que nós temos, amados, de mais precioso é a nossa família.
é os nossos filhos. E eu disse assim, Pai, os meus filhos são teus. Pai, a minha família é tua, e depender de mim, o que eu puder fazer, eu vou investir neles. Sabe que quando Deus pediu a Abraão, o filho dele, Isaque, e Deus disse assim, pediu, né? E Abraão foi levar o filho dele para ser sacrificado. E eu sempre penso muito nisso. Você acha que quando Isaque ia com Abraão ali para um monte, e Abraão disse assim, ei, meus servos, fiquem aqui que eu vou subir com o menino. E um estava com a lenha, o outro estava com o machado lá, e foi subindo. E o menino disse assim, pai, cadê o cordeiro? Não, filho, se preocupa não, Deus proverá. Amados, Abraão criava o filho dele falando assim, filho, você é o filho da promessa. Filho, sabe que sua mãe era bem velhinha, e eu também, mas a gente desejava tanto ter um filho. E Abraão conversava com o filho dele. Filho, olha, esse Deus, ele é poderoso. Sabe que esse menino, quando foi, ele não tinha medo, que ele conhecia o Deus? Ele sabia que era o Deus do pai dele, o Deus que provia, o Deus que fez uma promessa, o Deus que fez um milagre. Amados, é muito importante você falar para seus filhos quem é o Deus que você serve. A família, amados, é Deus que supre, é Deus que faz. Muitas vezes, eu tinha condição de dar as coisas a meus filhos, mas eu dizia assim, ore e peça a Deus. Eu dizia assim, tudo que vocês pedirem, pede a Deus. E quando eles queriam alguma coisa, dávamos as mãos, ei, vamos orar. E a gente dava as mãos assim, e ficava orando e pedia. E quando acontecia as coisas, né, vamos agradecer. Vinha cá todo mundo, vamos agradecer por causa disso. Recebíamos um dinheiro, e quando estava todo mundo em família, vamos abençoar esse dinheiro, porque vamos dizimar. Amados, estávamos em família. Eu tinha que colocar meus filhos na minha vida. Ele sabia de todas as situações. Ele sabia, a gente compartilhava, a gente orava, a gente via poder de Deus. Eu tinha que ensinar a eles tinham que saber o Deus que eu servia. Amém? Às vezes tinha acampamento aqui nos adolescentes, e os acampamentos eram no Mar Dunas, e era caro. E eles, mãe, vou para o acampamento. Tudo bem, vai os dois. Vamos orar. E orávamos para eles, para o acampamento. E eu chegava perto de Udemar e eu dizia assim, Udemar, está aqui o dinheiro dos dois, está pago. Mas eles não podem saber. Mas Célia, que maldade. E eu vou dizer quando? Na véspera. Mas você vai fazer isso, que maldade? Não é maldade, não. Eles têm que crer, eles têm que acreditar que Deus supre a necessidade deles. Eles precisam entender que não sou eu, eles não vão me ter todo o tempo. Eles têm que crescer em fé. E quando era na véspera, aí o Demar ligava, olha, vocês foram abençoados, vocês vão viajar. E antes eles diziam assim, mãe, está chegando o dia, né? E aí? Quem crê, meu filho, já arruma a mala. Se vocês não estão crendo, aí. E aí eles arrumavam a mala e estavam lá e a gente festejava. E quando o Demar ligava, aí eu dizia, mãe, olha, mãe, vamos para a viagem, que bom, vamos lá, que vamos agradecer que Deus é bom. E eles vieram saber dessa história quando eu estava dando família cristã. E meu filho estava assistindo aula e ele disse, mãe, eu não acredito que tu fez eu ficar crendo, mãe. Era um sofrimento de besta. Porque você tem que crer no Senhor, amados. Às vezes as pessoas acham assim, é um sofrimento ter fé. Amados, ter fé é você acreditar em Deus. Ter fé é você ter certeza que Ele faz. Eu não vejo um sofrimento confiar no Senhor. Não é sofrer. Amém? Um sofrer, eu vivo pela fé. Gente, pelo amor de Deus. É uma honra. Você tem um pai que supre, um pai que faz. A palavra que está aqui, ó. Essa palavra, tudo que a gente crê, tudo que a gente falar, tudo que a gente ora, o ouvido de Deus está inclinado escutando a oração do justo. Amém? E a gente estava nesse contexto todo, e quando eu fui para Monteiro, chegando lá, o que aconteceu? Só tinha mais ou menos umas 5 pessoas, né, na igreja, que estava começando.
E eu, meu Deus do céu, eu já estava quase desviada, porque não tinha culto, não tinha trabalho. O culto, o pastor Francimar vinha no domingo fazer o culto. E na quarta-feira ele disse, Célia, é por tua conta. E aí eu ia para a quarta com os meninos, eles sentavam aí na fila. E as pessoas não iam, porque era eu, né? Só encher a igreja por causa do pastor. Porque ele ia com o violão, todo animado e cantava, e comigo não. E aí eu pregava para os meninos, orava. Amados, era tão bom aquele tempo. Você acha que eu ia perder tempo? Você acha que eu ficava triste? Amados, eu estava criando aquele mundo, eu estava gerando aquela igreja. Vamos orar pelo grupo de louvor, olha, já vejo o grupo de louvor funcionando. Vamos orar pelos instrumentos, e começava a orar. Ora também, meninos, vamos orar, fica vendo, olha, veja aí pela fé. E a gente começava a criar aquela igreja, a gente começava a criar, a falar, era muito bom, amados. Eles sabiam falar, eles sabiam crer, eles sabiam ver aquela realidade. A gente via aquela igreja firme, forte, com o departamento funcionando. E aí passamos lá quase 2 anos. E quase 2 anos que passamos lá, os meus filhos estavam servindo ao Senhor no departamento infantil. Eles não assistiam culto não, amados. Ei, tá ouvindo? Eles não iam para o culto não, porque não tinha ninguém para ficar no departamento infantil. Você sabe que departamento infantil é o mais que cresce, né? Uma mãe tem 3 filhos, outra tem 4, outra tem 5. Então a igreja já está formada lá. Amém? Mas se eles não tivessem uma base em casa. Amém? Lá não tinha adolescente. Lá não tinha a sala dos adolescentes. Lá não tinha a sala dos jovens. E aí? E aí, irmã? Você é doida? Irmã, como é que você vai para aquela cidade? Muitas pessoas chegaram perto de mim. Você é doida ir para aquela cidade pequena, lá não tem nada. Eu ficava assim pensando, doida por quê? Amados, foi um tempo maravilhoso que eu passei lá. Meus filhos estudaram na melhor escola de Monteiro. Lá tinha Lourdinas. E as Lourdinas lá pagavam 50% mais barato do que aqui. Tá vendo? Quando Deus nos manda para um lugar, amados, que manda com sua família, é porque Ele quer te abençoar. As pessoas estão perdendo a oportunidade de servir ao Senhor. Elas acham assim, vou lá, vou dar. Não, amados, Deus está dizendo, ei, Célia, eu quero te abençoar lá. Amém? Então eu fui abençoada naquele lugar. Eu fui presenteada, amados. Eu fui honrada de estar lá. Eu digo assim, Senhor, para mim é um privilégio Deus me chamar, contar comigo para começar uma obra. Amados, é um privilégio. Achei uma honra. Eu digo, Senhor, por isso que a cada dia eu sou mais apaixonada pelo meu Senhor. Por isso que a cada dia, amados, o que nos faz viver, o que nos faz levantar, é o desejo de ver essa palavra propagada. Amados, às vezes eu vejo assim as pessoas aqui em Campina e elas não dão tanto valor, tanta importância a essa palavra. Quando estamos fora, a gente luta pelo rema, a gente batalha, a gente briga, eu quero um rema aqui. Às vezes, amados, é para 20 pessoas. Às vezes é para 20 pessoas aprender uma palavra revelada. Há um custo, a gente tira do bolso, mas investe. Porque a gente entende, amados, que essa palavra muda uma história. Ela muda uma vida, ela muda uma família, amados. Uma família que pega essa palavra, que pratica essa palavra, não tem como ela ficar da mesma forma. Amém? Ela não pode ficar da mesma forma. E moramos lá e foi muito bom o tempo. Eu queria pedir para passar a foto número 1. Se eles soubessem que eu estou passando essa foto, eles vão me matar, né? Mas eles não estão aqui. Aqui foi quando a gente saiu de Monteiro, né? E a outra 2, essa é da igreja de Monteiro. Tá vendo? E a maioria dessas crianças aí, elas trabalham com Edna no departamento infantil. A maioria estão no grupo de louvor. Então eles, obrigada. Então esse grupo aí, né, tem levantado, tem ajudado o pastor. E esses dias eu estive em Monteiro, fui ministrar lá. Amados, foi tão difícil subir naquele púlpito e falar, porque deu um nó aqui, entalei.
E eu disse assim, meu Deus. Gente, eu fui participante daquela obra. Pastor Francimar e Edna, assim, quando Deus disse assim a mim, Célia, tem que ir embora, porque o pastor está chegando na cidade. Eles foram morar em Monteiro. E a unção não está mais sobre a sua vida, está sobre a vida do pastor e de Edna. E eu disse assim, mas Senhor, é meu povo. Ele disse, não, o povo é meu. Eu disse, então tá bom, tu quer que eu vá embora? Eu vou. Mas para onde tu quer que eu vá? Porque para Campina eu não volto. Nada contra Campina, amados. Mas é porque tinha um desejo no meu coração de ir para lugares que não tem essa palavra. Campina tem, amados. É tão bom ver pastor João pregando, Janaína, Guto, cada ministro maravilhoso que passa aqui, amados. Mas as pessoas lá fora não têm isso, não. Amém? Elas não têm, amados. E quando chegamos para falar uma palavra dessa poderosa, as pessoas ficam assim babando. Elas ficam, que palavra boa. Elas desejam. Amém? E aí Deus mandou meu genro, ele foi para Petrópolis. E Deus falou com ele, né, para me convidar para ir para Petrópolis com ele. E às vezes eu digo assim, Deus só faz cochichar no meu ouvido. Porque eu digo assim, olha, eu vou embora. Já estou de mala e cuia. E aí falei com os meninos, né, que o tempo de Monteiro acabou. E ele, amém. Então vamos para o Rio. E o Rio foi outro desafio. Meu Deus do céu. Nunca passou na minha mente de ir para o Rio de Janeiro. É interessante que às vezes as pessoas dizem assim, mas Deus realiza o desejo do coração. Mas eu nunca tive um desejo nenhum do coração de ir para o Rio de Janeiro, não. Amém? E nem de ir para Monteiro. Meu desejo era ficar aqui. Eu acho que eu já estava fazendo missões. A gente viajava, evangelizava, voltava. E eu já estava feliz com o meu grupo de louvor maravilhoso, com o pastor João pregando aqui, estava bom demais. Amém? Mas é Deus que coloca, amados. Esse desejo é Deus que fala. É Deus que sabe cada pessoa, cada necessidade de cada lugar. E Ele só quer uma pessoa que diga assim, eis-me aqui. Amém? Ele quer, amados, abençoar a sua família. Deus está dando a oportunidade de abençoar famílias aqui. Amém? Deus, amados, Deus está dando oportunidades de abençoar a sua família. Amém? E fomos para o Rio. E chegando lá, tinha adolescentes lá? Não. Tinha jovens? Também não. E meus filhos eram bênçãos, porque continuávamos fazendo o nosso culto em casa, consagrávamos agora já em família, já chegou a minha outra família, que era minha filha. E lá nós estávamos o tempo todo, amados, orando ao Senhor e agradecendo e chamando a existência pessoas. Amém? E começamos culto no nosso apartamento. E era interessante. A gente se arrumava todinho, ia para a sala. E começava o culto. Aí depois terminava o culto, todo mundo desarrumava, ia para a sala, jantar. Mas a gente, amados, era excelência. Como se estivesse na igreja. Era a mesma coisa ali na nossa sala. Estávamos cultuando, Flávio tocando violão lá, cantando, a gente adorando. A gente adorava, a gente amava, a gente estava ali chamando a existência naquela cidade. Sabe que quando você chega numa cidade, você coloca assim, ó, estaca assim, ó, uma bandeira da palavra da fé, a bandeira da palavra revelada e diz, eu cheguei aqui nesse lugar. Essa terra me pertence. Amém? Quando chega um crente e diz assim, chegou luz nesse lugar. Sabe que o homem, quando foi para a lua, e ele pisou na lua a primeira vez, ele colocou lá a bandeira dele, ó. Os americanos, chegou aqui, foi os americanos, não foi? Pisou aqui na lua, o primeiro. Isso foi natural. Mas um servo de Deus, quando ele é guiado, que ele chega numa cidade, amados, chegou a autoridade máxima. Chegou uma família bendita, amados. Chegou uma família, luz naquele lugar. Aquela cidade não pode ser da mesma forma. Amém? E chegamos em Petrópolis, botamos a estaca lá, uma bandeira, palavra da fé chegou nesse lugar. E já a cultura completamente diferente. O que eu fazia culto nas outras, em Monteiro, que é esse grupo de famílias que tem aqui, né? Na época era célula, que eu tinha um livrinho de célula, aí levei para Monteiro.
E lá eu me reunia e dizia assim, quem precisa de oração? A minha prima, outra fulana, ciclana. E eu fazia segunda, terça, quinta e sexta culto nas casas. E mandava o povo no domingo ir para a igreja. E funcionava. Amém? É muito bom, amados. Você pode se envolver com esses cultos aí. Você pode abrir sua porta e chamar seus vizinhos para ir para a sua casa. E seus vizinhos que nunca entrou na sua casa vai dizer, meu Deus, a casa do meu vizinho é bênção. A família dele é abençoada. Isso é uma oportunidade, amados, do seu vizinho entrar na sua casa e ver que sua família é bênção. Amém? Pega essas oportunidades que temos aqui. Temos aqui vários projetos maravilhosos. Às vezes as mulheres estão com depressão, estão tristes, estão acabadas, porque não faz nada. Porque se tivesse o que fazer, amados, não estava assim não. Uma pessoa que é envolvida na obra, uma pessoa que está envolvida nas coisas do Senhor, não tem tempo para ter depressão não. Porque você está pensando, amado, nas coisas do Senhor. Amém? Ah, meu filho está assim. Não, amados. Se seu filho tivesse envolvido na obra do Senhor, não estaria assim não. Amém? Hoje os pais deixam os filhos na internet, no celular. Aí diz assim, mas é porque, irmã, no tempo dos teus filhos não tinha isso. Hoje está diferente, né? Verdade? É, né? Mas tinha televisão. Tinha televisão e tinha desenho muito bom. Porque eu lembro que o menino dizia assim, deixa eu ficar em casa, mãe, para ficar na TV. Não tinha internet, mas tinha TV. É a mesma coisa, amados. Que se hoje meus filhos fossem pequenos, eu ia confiscar o celularzinho, ó. Vem cá, filho. Celular fica na sala para dormir. Você vai dormir sem celular. Ah, mãe, para acordar cedo. Ah, bota lá o despertador bem grande, marca a hora, 6 horas, e o bicho vai ficar tocando até você levantar. Amém? Amém, amados. É assim. Se cria filho, amados, na obra do Senhor, pregando a palavra. Cada um deles, toda noite, tinha que me dizer a palavra. Eu chegava 10 horas da noite, às vezes estava fazendo rema, envolvido em alguma coisa, mas eles tinham que ler. Não sei como eles liam, mas eles tinham que me dar conta. Amém? Eles tinham que ler. E não era sacrifício, não. Eu comprava a Bíblia de acordo com a idade, com os desenhos animados. Aí eu fazia lá as coisas para eles. Estávamos envolvidos, amados. Passeávamos juntos, estávamos aqui na igreja, estávamos no trabalho. Os meninos lá de casa eram tão coisa para a igreja, que quando eles chegavam na igreja já ia ajeitando a fileira da cadeira. Hoje o meu filho, ele já faz olhando assim, ó, a fileira da cadeira, como é que está? Ó? Já tem um ticket nele. Aí o meu neto desse tamanho, já tem um ticket nele, olhando as fileiras da cadeira. É tão bom. Amém. É tão bom eu ver meus filhos bem, homens e mulheres íntegros, pregando a palavra, vivendo essa palavra. E aí a igreja de Petrópolis, né? Começamos em nossa casa, nosso apartamento. Tem como tu mostrar a foto número, acho que é 3. A gente se reunia e fazia os nossos cultos, valeu. E foi muito bom esse tempo. Hoje, graças a Deus, temos a nossa igreja, não é? E aí, quando já estava o rema, estava tudo bem, Deus fala com o Flávio para ir para Teresópolis. E foi começar a obra em Teresópolis, tudo de novo. Amém? Colocou lá a estaca. Essa terra me pertence. Esse lugar é santo. Onde eu coloco o pé prospera. Começou tudo de novo. E a palavra fica, amados, diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Em ti serão todas as famílias benditas na terra. Então, amados, vale a pena servir ao Senhor. Chegou tarde demais para dizer que não funciona. Amém? Chegou tarde demais. Amado, se eu, viúva, com 4 filhos, deu certo, imagina você com seu marido. Olha, um bota 1.000 para correr, 2 bota quantos 1.000? E 3. E vai fazendo a conta, a matemática. Amém? Às vezes as mulheres têm medo, amados, de servir ao Senhor. Eu não tenho não, ó. O Senhor está aqui, ó, a minha vida. Amém? Por favor, coloca as outras fotos.
Esses aqui são os meus filhos, né? Todos são ministros, é o meu orgulho, amém? Eu sou uma mãe bem coruja, né? Graças a Deus, todos são casados, né? Povoei a terra, 2 em Petrópolis e 2 em Teresópolis, e pode mostrar a outra. E aqui é toda a minha família, amém? Os netos e meus filhos. Então, amados, eu sou feliz demais pela minha família, eu louvo a Deus por eles. E não é difícil envolver seus filhos com missões. Amém? Não é difícil não, amados. Eles têm que ser bênção na sua casa. As pessoas têm aquele hábito de dizer assim, não, a igreja é que tem que cuidar dos filhos. Não, amados, a igreja não tem que cuidar não. Seus filhos têm que vir para a igreja para trabalhar, para se envolver na obra. Porque está chegando pessoas novas e seus filhos têm que ser bênção nesse lugar. Amém? Os nossos filhos aqui, não é para vir para o culto, escutar a palavra, não. Amém? Os nossos filhos é para vir servir ao Senhor. A minha família tem que vir para a igreja para servir ao Senhor. Eles têm que ser bênção aqui. E os novos convertidos, acolher, tá ali servindo. Amém? É para isso que a nossa família, a igreja é isso. Amém? Mas as pessoas estão deixando. A igreja é que tem que dar educação aos nossos filhos. A igreja é que tem que dar educação espiritual. Nada disso. Você tem que ler a palavra com os seus filhos. Você tem que ensinar a orar. Você tem que dar a palavra da fé. Você tem que ser um ministro na sua casa. Amém? Eu tenho que ser a ministra na minha casa. Eu tenho que falar a palavra e eles têm que ver as coisas acontecerem. Eles têm que ver um milagre acontecendo no nosso meio. Orar pelo enfermo. Vai ficar curado. Quando os meus filhos ficavam doentes, amados, isso sou eu, tá? Isso é Célia. Na minha casa não tinha remédio. Então a primeira coisa que fazia, eu orava. Um dia a minha filha torceu o braço e eu disse assim... Vamos orar. E eu peguei, fui orar por ela e ajeitei o braço dela e orei e o braço ficou bom. Sou eu. Amém? Sou eu. Aí já a outra torceu o braço e eu fui orar. Não, mãe, eu quero que a senhora ore não. Então você não tem fé não, então vamos para o hospital. Amém? É o nível de fé, não é assim? Cada um tem seu nível de fé. Então, amados, devemos praticar dentro da nossa casa, orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos. E a nossa família é bendita aqui na terra. A minha família vai ser reconhecida entre todas as nações, entre todos os povos verão que a minha família é do Senhor. Amém? Então, amados, não tenha medo se Deus te mandar para uma janela 1040. Se eu já vi ministro, pessoas diziam assim, não, amados, se eu fosse solteiro... Até que eu ia. Mas assim, hoje eu sou casado, aí eu tenho minha família. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele sempre será eternamente. Amados, com aquele povo de Israel... Deus falou com Moisés, para falar com aquele povo, das pragas do Egito. As pragas estavam na casa de quem não servia a Deus, que não tinha aliança. Mas de quem tinha aliança com Deus não estava aqui. Estava aqui na casa do meu vizinho, um monte de rã, um monte de mosca. Mas na casa do servo do Senhor não tinha. Do quem tinha aliança com Deus não tinha nenhuma praga. Amém? E Deus disse assim, ei Moisés, pega um cordeiro... Junta aí essa família, traz aqui para a tua casa, mata aquele cordeiro, pega o sangue, bota na porta, porque vai passar o anjo da morte por aí. Mas da tua família não vai tocar não, tu pega aí e bota na tua porta o sangue. Mas se a família aquela for pequena, chama outra família e vem festejar aqui. Você acha que aquele povo estava dentro de casa triste? Ai meu Deus, ó, o anjo da morte. Estava lá tudo aí, colhido com medo. Eles estavam comendo carne assada lá dentro da casa deles. Amém? Enquanto o anjo da morte estava na outra casa lá, fazendo o que tinha para fazer. É assim que eu creio, amados. Se Deus me mandar para qualquer lugar, eu vou. Vai ter bomba no canto, vai ter no outro, mas na minha casa não há.
Amém? Quando eu fui para o Rio, era naquela época que estava muitos fogos, eles pegando os ônibus, queimando. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Mas quando eu andava assim no Rio, meu Deus do céu, era ônibus assim, incendiado, era aquela coisa horrível. Mas aí eu dizia assim, meu Deus, nada de praga nenhuma na minha tenda, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Amados, saímos da igreja tarde da noite, que a gente passou um tempo no Rio, andávamos a pé para casa, mas nunca vi assalto, a gente nunca viu nada. Eu já estava morando em Petrópolis, eu ia pegar os professores no aeroporto, passava pela linha vermelha, eu sozinha ia buscar os professores lá no aeroporto. Passava na linha vermelha, às vezes estava tiroteio, um monte de coisa, praga nenhuma chega na minha tenda. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingida. Então, amados, para onde? Agora, se por acaso você tiver medo, não vá. Porque a bomba vai cair na sua cabeça mesmo. Quando você não confia na palavra, se você não confia, mas não saia não. Amém? Mas confiar na palavra, não acontece isso não. Eu confio na palavra. Os meus filhos foram abençoados em Petrópolis. Amados, Deus me mandou para Petrópolis com a minha família, porque Ele queria me abençoar naquela terra. Os meus filhos estudaram na melhor faculdade de Petrópolis. E ele dizia assim, mãe, eu quero fazer faculdade, mas aqui em Petrópolis só tem cara, é muito caro as faculdades. Eu vou fazer o vestibular para o Rio. Não, você não é para o Rio não. Mãe, mas aqui só tem faculdade cara. Meu filho, Deus mandou para vir para Petrópolis, aqui é que você vai estudar. Se não tiver, Deus cria. Amado, se não tiver, Deus cria. E eles estudaram na melhor faculdade, todos eles, se formaram lá, casaram lá. Mas fomos abençoados. Amém. Eles são prósperos. Aonde eles colocam a mão, prospera. Eles, nos trabalhos deles, eles onde colocam a mão, eles prosperam. É inteligente. Às vezes eles chegam, meu filho, você é inteligente demais. Filho de Deus só pode ser inteligente. Amém. Amados. Filho de Deus tem que ser inteligente, tem que ser próspero, tem que ser justo, íntegro, honesto. Meu filho, Deus está te abençoando, que é para você abençoar. Olha, cada coisa que dinheiro que você recebe, amados, é para você abençoar na obra do Senhor. Amados, eles são assim. Na nossa casa não tem ninguém com sua vida preciosa, não. A gente não fica assim, juntando nada, não. Amém? Deus mandar ir para um lugar, eles são coração aberto de ir, porque já foram criados desde criança assim. Que a nossa vida é fazer a vontade do Senhor. A nossa alegria é essa, amados. E aí os meninos casaram, e quando o último casou, aí Deus disse assim, amém. Dever cumprido. Amados, eu fiquei tão feliz quando eu vi meu filho casando, né? Eu digo, eita pai, obrigado. Dever cumprido, olha, todos casados. Todos no caminho do Senhor, todos com sua família. Olha como eles foram abençoados. Um casou com um monterense, outra casou com um petropolitano, outro com um carioca. Eles foram abençoados naquele lugar. Quando os nossos filhos obedecem, amados, eles são abençoados. Está ouvindo, Júlio? Que está indo para Madrid. Júlio vai ser muito abençoado. Não tem ideia como o Júlio vai ser abençoado naquele lugar. Deus está levando vocês para ser abençoado naquele lugar. Vocês, além de abençoar, vão ser abençoados naquele lugar. Todas as portas abertas para Júlio, colégio bom, tudo o que precisar temos. Amém? Vamos pisar naquele lugar. Eu sei que a estaca já foi feita, já foi colocada a palavra da fé naquele lugar, mas eu sei que ali só é um tempo, porque a gente vai chegar em outros lugares que não tem essa palavra. Amém? Vale a pena, amados, confiar no Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, amados. Aí o que acontece? Deus manda eu sair da minha terra, da minha parentela, e para outra terra que Ele está me mostrando. Amém? Aí o papel foi invertido. Aí os meninos fizeram uma despedida, né? Pessoal, que foi assim, não na igreja. Na igreja foi uma, mas na nossa casa foi só com meus filhos. E foi interessante quando a minha filha disse assim, mãe, hoje nós estamos te enviando para as nações. Não é lindo? Em vez de eu enviar eles, eles fizeram uma reunião, quase que eu me acabo de chorar, né? Eles falando assim, mãe, a senhora criou, né, a nossa família, falando que cada um ia para um lugar, servir ao Senhor. Mas mãe, hoje,
Cada um já está no lugar. O nosso coração já está firme no Senhor. E hoje nós te enviamos para as nações. Amém? E eu sei que hoje é um novo desafio para mim. Amém? Aquela pessoa que saiu com os filhos, com a família, hoje eu estou saindo só. Confesso que fiquei assim, quando eu ia saindo de Petrópolis, porque o Senhor disse assim, você não volta mais para Petrópolis. Você não vai morar mais lá. Você agora só vai visitar. E eu confesso que eu ia assim, meio acabada, né, assim. Mas eu sei que é um novo tempo, amados. E quando Deus chama alguém para um lugar é porque Ele quer abençoar. Amém? Então a nossa família é bendita. Saletinha, amada. Cadê tu? E tem um versículo que é em Isaías 61:9. Eu gostaria que vocês abrissem. Que diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações. Aleluia! Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém? Então a sua família também, amados, vai ser reconhecida diante de todas as nações. Amém? Coloca a sua família, amados, diante do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, amados. Coloca a sua família, coloca seus filhos diante do Senhor. Entrega eles ao Senhor, não tem medo não. Sabe, amados, quando entregamos nossos filhos ao Senhor, praga nenhuma chega na vida deles. A proteção, os anjos acampando. Amados, Deus vai fazer o que eu não posso fazer. Amém? Eu sou limitada. Às vezes eu estou aqui, mas eu estou ligada no Espírito com eles. E eu oro pela vida deles, eu começo a declarar coisas na vida de cada um deles, onde eles estão. Eu cubro a vida dos meus filhos em oração. Amém? Eu cubro a igreja de Petrópolis e Teresópolis em oração. Praga nenhuma. Você acha que o diabo fica feliz? Fica não. Levanta adversários, amados. Mas é para levantar só para cair, para ver o poder de Deus naquele lugar, amém? Poder de Deus naquele lugar, amados. Vida sendo restaurada naquele lugar, amados. Estamos vendo a cidade sendo bombardeada, cheia da palavra, gerando palavra naquele lugar. Família sendo restaurada naquele lugar, amados. Amém? Então vale a pena você entregar a sua família ao Senhor. Você está com sua família, segura na mão dela. Eu vou orar pela minha família. Você que ore pela sua, amém? Você que ore pela sua família, amados. Entrega a sua família ao Senhor. Tudo que você declarar vai acontecer, porque você é a autoridade da sua família. Amém? Você é a autoridade máxima. Entregue seus filhos, amados, para fazer missões. Invista na vida deles. Invista, amados, para eles aprenderem idiomas, fazerem cursos, se formarem. Invista, amados. Dê seus filhos ao Senhor. Dê eles. Jesus está voltando, amados. E eles vão ser sempre protegidos e prósperos. Pai, eu te dou graça por cada família aqui nesse lugar. Pai, eu te dou graças por cada família neste lugar. Eu declaro em nome de Jesus, família bendita nesse lugar. Eu declaro povo abençoado, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu declaro a unção do Espírito Santo que quebra todo jugo. Em nome de Jesus, família se rendendo, se entregando às nações em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas servindo ao Senhor com sua família, pessoas envolvidas na obra do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família é bendita entre as nações. Todos os povos verão que minha casa é bendita, que minha família é bendita, que meus filhos são benditos. O
Os meus netos, bisnetos, eles são benditos. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada porque temos a tua palavra, vivemos a tua palavra, temos promessa na tua palavra. Obrigada porque nenhum mal chega em nossa casa, praga nenhuma na nossa tenda. Nós não seremos atingidos porque estamos aqui fazendo a vontade do Senhor. Eu te louvo, Pai, pelo privilégio. Obrigada, Pai, pelo privilégio de me servir. Obrigada por... Olá, amados, graça e paz, amém? Que palavra abençoada que nós recebemos hoje. E agora vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, o versículo 33 ao 36. Diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabe, irmãos, essa palavra ela é tremenda. Ele diz, olha quão profundo, quão rico é o conhecimento e a sabedoria de Deus. E ele diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Lá aos Coríntios, Paulo diz, olha, nós temos a mente de Cristo. Sabe, irmãos, Deus, ele se manifestou a nós através de Cristo. E ele continua, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Esse texto é uma repetição do que Deus fala lá em Jó. Quando Deus fala com Jó, ele diz, Jó, quem foi que primeiro me deu para que eu venha a restituir? Tudo que está debaixo do céu é meu. E Paulo aqui ele complementa, ele diz, olha, por meio dele, para ele e por causa dele são todas as coisas. Sabe, irmãos, tudo pertence ao Senhor. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Sabe, irmãos, o que está aqui pertence ao Senhor. E deixa eu te falar, Deus, ele precisa de uma iniciativa minha e sua para que nós sejamos abençoados. Ele diz, olha, quem foi que primeiro me deu para que venha a ser restituído? Quem foi que primeiro deu ao Senhor para que ele possa restituir alguma coisa? Deus precisa de uma atitude, de uma iniciativa nossa. Amém? Os nossos dízimos e as nossas ofertas é uma forma de nós honrarmos ao Senhor, dando a Ele a primeira parte e a oportunidade, irmãos, de sermos restituídos. Amém? Paulo falando aos Filipenses, lá no capítulo 4, ele diz assim, não que eu procure o fruto, sabe? Eu não estou procurando presente, eu não estou procurando dádiva, eu não quero nada disso. Eu quero apenas o fruto que aumente o vosso crédito. Sabe? Os seus dízimos e ofertas, os nossos dízimos e ofertas é uma forma de aumentarmos o nosso crédito, é um fruto que nós estamos dando ao Senhor. Amém? Como honra por aquilo que Ele é. Amém? Fecha os teus olhos, separa os teus dízimos, tuas ofertas. Nós vamos orar, vamos abençoar. Aleluia, Pai. Muito obrigada, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos dízimos e ofertas. Sabemos e reconhecemos, Pai, que eles vêm de Ti, Senhor. Nós estamos Te devolvendo aquilo que o Senhor tem nos dado e tem feito chegar às nossas mãos. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor prospere a vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o fruto que eles estão semeando, Pai, que essa oferta, esses dízimos que estão sendo semeando, Pai, redundem em frutos, Pai, que aumente o crédito de cada um. Senhor, nós abençoamos esses dízimos, oramos para que o Senhor nos dê sabedoria na administração desses recursos para a manutenção da Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados, em nome de Jesus.